Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Meus irmãos, a paz de Cristo para você, que alegria no nosso coração estarmos juntos mais uma vez aqui no programa Novo Alvorecer, que é uma realização da Igreja Assembleia de Deus, Templo Central em Caratinga. Rua Princesa Isabel, número 52, é o endereço da nossa igreja. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o nosso campo, não só sobre o nosso templo central, mas sobre o campo de Caratinga, acesse os nossos portais na internet www.adcaratinga.com e www.projetosemeadores.org. A pauta do nosso programa de hoje é o assunto da Escola Bíblica Dominical. Antes de nós adentrarmos aqui ao conteúdo propriamente dito, eu quero deixar aqui a agenda de cultos da nossa igreja e expressar aqui com muita alegria o desejo do nosso coração em receber você para participar conosco de um desses cultos. Toda terça-feira acontece o culto da palavra, quinta-feira é o nosso culto da vitória e domingo às 19 horas também é o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor Jesus. Apresentamos aqui o conteúdo da lição de Escola Bíblica Dominical e a Escola Dominical propriamente dita acontece aqui na nossa igreja todo domingo às 8 da manhã. Esperamos por você e também a sua família. Nós vamos a um intervalo rapidinho mesmo, é só uma vinhetinha e a gente volta já já. Continuando o programa Novo Alvorecer de hoje, comigo aqui, presbítero Edivaldo e também Joás. Senhores, bem-vindo mais uma vez. Lição de número 10, que nós estaremos estudando neste próximo domingo, dia 9 de junho de 2019, comemorado no nosso meio o Dia do Pastor. Vai aí a nossa palavra, né, de felicitação a todos os pastores que estão acompanhando o nosso programa, que Deus te ajude, te dê graça para continuar no ofício com que você foi chamado por Deus. Textuário da nossa lição é Romanos capítulo de número 3, versículo 25, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. A verdade prática diz que Jesus Cristo executou na cruz o sacrifício perfeito, obtendo por meio de seu sangue e de uma vez por todas a redenção eterna para todos os que creem nele. Então nós estaremos estudando hoje o sistema de sacrifícios presente no tabernáculo. E o texto que nós estaremos trabalhando aqui, o assunto, é Levítico capítulo 1, né? E tem outros capítulos aí, tá as referências no seu visor aí, e também primeira carta de João capítulo 2. Então, senhores, antes de ser uma resolução de Moisés, o sistema de sacrifícios estava estabelecido em Israel, ordenado por Deus. Em Êxodo e também Levítico é apresentado aí com precisão as instruções sobre como eles deveriam ser apresentados a Deus dentro do tabernáculo. O que nós vamos abordar aí para dar uma pincelada aí? Vamos começar com você, Joás. Essa lição de hoje é mais como se fosse um resumão do trimestre todo, né? Porque todos esses sacrifícios que nós vamos ver aqui na lição de hoje vão culminar vão apontar para aquilo que Cristo fez na cruz, que é a expiação total e vicária, né? De uma vez por todas, né? Então, tudo isso aqui vai apontar para ele. E o texto da leitura bíblica de Levítico 1, né, é o primeiro texto que um judeu lê na vida, né? Assim que ele aprende a ler, ele vai ler o Vaikra, né? Essa paraxá aí, que é a primeira que um menino judeu tem contato. Um menino judeu aí com 5, 6 anos já começa a ler isso aí e decorar, né? Pelo menos nos tempos de Jesus era assim. Hoje eu não sei como é que é mais, né? Mas se você for ver os costumes daquela época, né, era o primeiro
contato com o texto bíblico que um menino tinha era Vaikra. Né? E chamou o Senhor a Moisés. Ele decorava isso aí já com 5, 6 anos de idade. Né? E, é claro, o livro todo de Levítico. Né? Quando ele chegava lá no Bar Mitzvah, eu já tinha lido a Torá toda, pelo menos. Então, isso tudo é o começo da revelação daquilo que Cristo fez no Calvário. Né? Então a gente hoje vai ter uma lição bem curiosa. E aí, Edivaldo? Se Moisés recebe todas essas ordenanças, toda a lei no monte, Jesus no monte, ele reconfigura a lei lá no Calvário, do seu sacrifício. Se Moisés fica 40 dias na presença de Deus, Jesus fica 40 dias jejuando no deserto. Então, assim, se você for pegar Moisés e Jesus, pegar esse sacrifício que acontecia lá na vida de Jesus, é algo que você vai falar assim, meu Deus, a similaridade muito grande. A similaridade é muito grande dessas duas personalidades do Antigo e do Novo Testamento. E agora a gente fala que existe um período da humanidade antes de Jesus e um período da humanidade pós-Jesus. O sacrifício dele foi tão significativo para a humanidade que mudou até o calendário. Hoje nós estamos aí com o calendário até aquele que não aceita Jesus como filho de Deus, ele é obrigado a seguir certas regras, né? Coisas que aconteceram através da morte. Você vai estudar a história, tem lá tantos anos, mas de quando? De qual era? Não é? Antes e depois. É isso aí. Então, o que nós... É isso aí. O que nós vamos abordar, então, é sobre esse sistema que foi praticado e desenvolvido até que chegasse ao supremo sacrifício de Jesus. Não é? De uma maneira aí bem didática, Deus apresentou isso aí, estabeleceu regras, determinou como deveria ter sido feito, o tempo que deveria ser feito, tudinho porque apontava para uma obra maior que era a obra redentora de Jesus na cruz. Sobre a oferta voluntária, a palavra holocausto, né, que no original aí, levantar, fazer subir e tal, ou aquele que antecede, estamos aqui analisando a apresentação do próprio sacrifício de holocausto. Nesse sentido, essa oferta era apresentada pelo sacerdote no altar, de onde entre aspas aí, para ficar bem entendível aí no texto, né, de Levítico, capítulo 1, o cheiro suave subia às narinas de Deus. Tudo entre aspas, né? Narinas de Deus, cheiro suave, né? Linguagem antropomórfica, né? O que é isso? Deus tem sede de sangue, Deus gosta do cheiro do sangue. Não é isso. Porque, assim, muitos ateus, né, religiosos do ateísmo, né, eles apontam essas coisas como o Deus do Antigo Testamento é um Deus sanguinário. Né, Saramago, né, ele chega a diferenciar, não, eu prefiro o Deus aí do Novo Testamento, porque o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo, não, é sanguinário e tal, exige sangue, exige morte dos outros. Né? É uma leitura equivocada de quem não entendeu nada. Né? Esse cheiro suave aí está falando da atitude do adorador. Né? Ele está erguendo, olá é erguer, né, acender. Ele está erguendo algo em direção ao Senhor para ser aceito pelo Senhor. Isso aí. E aquele cordeiro, o holocausto vai na verdade, o animal morrendo, tudo ali que estava acontecendo, ele falava mais com o pecador que estava apresentando do que com Deus. Claro. Né? Deveria comunicar mais para o pecador. Né? A ideia sempre foi essa. Não é que Deus tem sede de sangue. Ele vai dizer isso. Eu quero... Quando é que vocês vão entender? Que eu quero misericórdia e não sacrifício. Né? A ideia era mais didática mesmo. O povo devia entender, né, por A mais B, que não era para ficar sacrificando o tempo todo, era para parar de pecar. Né? Não funcionou muito, né? Aí ele mesmo resolveu o problema. Custou entender, né? Na verdade, a nação como um todo não entendeu até hoje. Né? E aí, Edivaldo? Aqui o próprio comentarista diz, era um tipo de sacrifício que apontava para a vítima perfeita, ou seja, todos esses bois, ovelhas, cabras, pombinhos ou rolinhas, eles apontavam para um sacrifício perfeito, para a vítima perfeita. Aí ele vai dizer, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É quando João vê Jesus dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse sangue, esses animais, eles só cobriam.
Agora Jesus não, Jesus ele tira o pecado do mundo, ele paga essa dívida impagável, como nós já falamos em outras ocasiões, e agora ele paga, ele elimina essa dívida. Eu costumo exemplificar isso aqui, acho que eu já falei aqui no programa, com a parede, né, que já foi pintada e repintada, né? Você pinta a parede uma vez, depois você resolve mudar de cor, aí se você for lá de levinho lá e começar a dar uma descascadinha, você vai achar a cor anterior. Né? O sangue do animal lá no Antigo Testamento era feito isso com o pecado, né? Cobria, mas o pecado estava lá ainda. E de vez em quando manifestava, né? E como manifestava, né? Até o passo que Jesus fez o sacrifício perfeito. Sobre a oferta voluntária, que tinha aí esse caráter, né, de voluntariedade, o objetivo do holocausto era que Deus então aceitasse o ofertante. Essa aceitação dependia de a oferta apresentada pelo sacerdote ser aceita diante de Deus. Assim, o ofertante colocava a mão sobre a cabeça da vítima a ser sacrificada, transferindo então para si, ou seja, para o animal ser sacrificado, a culpa, né, do seu pecado, e ao mesmo tempo o ofertante receberia então o benefício do sacrifício, que era a expiação do seu pecado ou da sua transgressão. Tá certo, vamos dar uma pausa aqui no programa e a gente volta já para continuarmos esse assunto tão importante. Continuando o programa Novo Alvorecer, agora para o segundo tópico da nossa lição. Nós falamos no bloco anterior sobre a oferta de holocausto e agora sobre a oferta de manjares. Essa oferta representa a gratidão do hebreu pela fecundidade da terra. Ele tirava os cereais comestíveis e oferecia ao Senhor como um sacrifício de manjares. Levítico 2, 1, 2 a 3. E aí, o Edivaldo? Se você perceber que Deus castigou o povo por não guardar, né, o ano sabático, o ano de descanso da terra, né? Da terra, e quando se falando da terra, a gente vai pensar quanto a terra tem sofrido por causa da ganância, e Deus vai didaticamente ensinar o seu povo, o povo que ele escolheu, a ser grato também por tudo aquilo que a terra propicia para ele, né? Então isso é algo que está muito em voga hoje, né? A questão do clima, a questão ecológica, né? Ecológica. Então, isso aí é uma forma didática de nos ensinar que, como cristão, como servo de Deus, temos que respeitar a natureza, temos que defendê-la, temos que cuidar. E esse sistema também é um sistema de atribuir a Deus, né? Ele deu-nos a terra e nós temos que atribuir a Ele também essa oferta agradável, que é a oferta de manjares. E aí, Joás? Hoje até os judeus ainda fazem, né, a contagem do homem, né, esse tipo de oferta ainda existe em algum nível, pelo menos, né, e é reconhecer isso mesmo, reconhecer que a terra é um presente, né, do Senhor é a terra a sua plenitude, é um salmo, mas Deus a deu aos filhos dos homens é outro salmo, né, ela é de Deus, mas Ele deu para o homem cuidar, então a terra para nós é um presente. Né, nós nos alimentamos com o que vem dela. Né, e assim, existia o mandamento de descansar a terra, dar descanso para a terra. Eu não vou só sugar. A terra tem que ter descanso. Né, eu tenho que cuidar dela, cuidar desse presente tão valioso. Né, e nós, pelo menos da nossa era, nós esquecemos disso. A gente não cuida de nada da terra, não está preocupado em nada. Né? Desde aquele papelzinho de bala que você joga no chão até, né, se for falar de ecologia aí, você vai longe, né? Mas é importante a gente ter essa consciência de que é tudo de Deus, tudo foi Ele que criou, né? Essa natureza toda aí é presente dele, a gente tem que cuidar. E sobre essa oferta, e nós estamos mais acostumados com uma outra palavra no nosso meio que tem... que é o mesmo significado, né? Porque nós falamos aí de oferta de manjares e tal, mas nós estamos mais acostumados aí com algo, que essa oferta também era chamada de festa das primícias, né? Essa questão aí das primícias nós estamos mais acostumados, é mais um linguajar nosso, embora os cultos que acontecem às vezes no nosso meio aí não tem muito a ver com o que era essa oferta aqui propriamente dita, né?
a questão da primícia no nosso meio está mais vinculada aí à questão da ação social, que você vai fazer um culto aí para levantar uma cesta básica para doar no final de ano, né? Pelo menos no nosso meio, né, aqui regional, aqui é basicamente isso. Mas em que se continha isso? Ela compunha-se de grãos novos, macios, colhidos na primeira colheita. Essa, então, era uma oferta também feita de farinha fina, misturada com azeite e tal. Essa oferta faz nos lembrar da importância de vivermos uma vida dependente do Espírito de Deus. Porque é o Espírito Santo que nos faz, assim, entendermos que nós temos que tributar a Deus o nosso melhor. Então, aqui fala do melhor que a terra produzia, era oferecido ao Senhor, era macio, era as primícias, né? Então nós precisamos ofertar ao Senhor o melhor. A parte melhor da colheita. A parte melhor de tudo que nós fizemos hoje, nós temos que fazer, dar o melhor para o Senhor. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Então nós temos que priorizar o reino de Deus na nossa vida. Se lá o tabernáculo ele era o centro e através do tabernáculo se espalhava as tribos, então o Espírito Santo hoje ele nos centraliza e nos ensina que temos que dar o melhor para Deus. Uhum. E aí, Joás? Tanto é que primícias os primeiros frutos, né? É uma sociedade rural. Eles vivem do que eles plantam, né? Eles vivem de tudo que eles plantam. E assim, a primavera chegou, os primeiros frutos saíram, eu não consumo nada desses primeiros frutos, eu pego e imediatamente apresento ao Senhor, né? Então era o melhor, do melhor, do primeiro que saiu, né? Não era o resto que dava para Deus, né? Dava o melhor dos primeiros frutos, né? Era a primeira colheita era direto entregue ao Senhor, né? Por isso que chama primícias. Certo. Até. E a aplicação disso aqui com a frequência maior, você vai ver depois da estabilidade do povo na terra propriamente dita, né? Porque até antes de entrar lá era deserto, mas a lei já estava prescrita, né? Ou escrita, melhor dizendo. A oferta aponta para um alinhamento espiritual. A palavra de Deus diz que o nosso Senhor é o pão vivo que desceu do céu, o trigo que foi moído para se tornar o nosso alimento espiritual. Logo, da mesma forma, então, que Israel obedeceu a ordenança divina de apresentar a oferta de manjares diante de Deus, nós somos instados por Cristo a alimentar-nos dele. Quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, né? Se você for fazer essa analogia de que ele é o pão, né? Então a gente precisa, não tem parte com ele. Então nós precisamos entender que nós precisamos de alimento espiritual. Para fazer as coisas de Deus, realizar a obra de Deus, nós precisamos de ter esse alimento. E esse alimento é a palavra, né? Quanto mais você se alimenta da palavra, mais você fica instruído da mesma e para aplicar a palavra de Deus. Uhum. E aí, Joás? Isso aí tem um sentido forte espiritual, né? Essas primícias aí, essas ofertas de manjares, né? E quando fala do pão vivo, então nós já falamos dessa analogia, né? O trigo, né, é a matéria-prima do pão, né? E assim, ele sendo o pão vivo que desceu do céu, né, é a nossa fonte de nutrição espiritual, é ele, as palavras que saem da boca dele, né? Para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna, né? Então a nossa vida é nutrida quando a gente vai até ele, né? O pão vivo. Certo. Vamos dar uma pausa aqui no programa e a gente volta já para nós aí fecharmos o nosso assunto aqui. É só uma vinhetinha rapidinho mesmo, e a gente volta em instantes. Continuando o programa Novo Alvorecer, agora o último bloco do nosso programa, encerrando aqui a nossa lição sobre o sistema de sacrifícios do tabernáculo. Abordamos aqui no primeiro bloco sobre a oferta voluntária no holocausto, a oferta de manjares e agora a oferta pacífica, para nós fecharmos aqui o assunto, que era essa oferta, um sacrifício em que o ofertante imolava um animal, tirando as
porções especiais e separando-as, não é, as partes, né, do sangue, a gordura do animal. Em seguida, o sacerdote aspargia o sangue do animal imolado ao redor do altar em sinal de propiciação pela vida do pecador. Na verdade, era um ritual assim, bem cheio de regrinhas, bem cuidadoso, né? Porque os miúdos do animal era separado, queimado no fogo do altar. Assim, tanto o sacerdote quanto o ofertante da família comia a carne nobre do animal imolado. Na verdade, era uma oferta pacífica e basicamente aqui, para atualizando a linguagem aqui, o Edivaldo, né, era um churrasco, né, composto aí pela família e os sacerdotes. E aí? Você que tinha que comentar essa, você entende mais de churrasco do que nós. Não. Então, essa oferta era uma oferta, vai falar disso agora no próximo subtópico, né? Mas ela é uma oferta de gratidão. Ela não tinha um motivo específico. É um presente oferecido a Deus. Alguém, eu quero agradar o Senhor com algum presente. Aí ia lá e ofertava e comia junto com o sacerdote, com a família, né? Era uma oferta chamada oferta pacífica. Eu fui conferir aqui, né? O termo é de paz mesmo, né? Shalem, o termo que está aqui é Shalem. Que deriva né? shalom, né? De shalom. Shalom. Se você considerar que se são da mesma raiz, né? Da mesma raiz de shalom, shalom é plenitude. Né? Shalem é paz, que vem da raiz de shalom, é plenitude. Plenitude de paz, de alegria, de prosperidade. Então é uma oferta plena. Se a família eu não tenho fosse motivo pequena, nenhum, eu só estou agradecendo. Então é interessante, se a família fosse pequena, ele não poderia comer sozinho. Teria que compartilhar, né? Teria que compartilhar. Então a gente vê a questão da partilha dessa oferta. Aí essa oferta aqui, você vai ver ela sendo feita outras vezes, né? Por exemplo, lá no avivamento dos dias de Neemias, né? Aquele avivamento ali, que aí a ordem veio então que não entristeçam, vão para casa. Não lamenta, não chora. A alegria é a nossa força. Exatamente. Mate lá, você, sua família, um animal e tal, e como. Quer dizer, passou o tempo de guerra, agora é paz. Eles estavam em guerra com Deus lá pelas desobediências, mas agora é em paz. Nós temos aí um outro momento de oferta que nos faz lembrar essa ordenança aqui também, é quando a arca lá na frente foi recuperada, né, por Davi e tal. E as famílias inteiras comendo, né, um churrasquinho em casa, celebrando. Né? E assim, sendo uma oferta de gratidão, né, se você pensar a quantidade de motivos que você tem para agradecer, devia ser uma oferta até diária, né? Claro. Claro que eu acho que não era, né? Mas se você for ofertar toda vez que você tem motivo para agradecer, você vai ofertar o tempo todo, né? Apesar de ter gente que não enxerga a vida desse jeito, né? Mas até essas pessoas que estão num momento complicado, baixo astral, né? Autoestima baixa e tal, se começar a olhar em volta, vai perceber que tem inúmeros motivos para agradecer. Então tá aí o valor da oferta pacífica, né? A oferta pacífica aponta para a nossa reconciliação com o Pai. A palavra de Deus mostra que o nosso Senhor Jesus proveu a paz entre o homem e o Criador. Aí o texto de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 19 e 20, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude dele habitasse e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. E aí, Edivaldo? Na verdade, é aquilo que eu falei sobre a questão da obra de Jesus na cruz, né? Ele de uma vez por todas, ele pagou. Nós tínhamos uma cédula que era contrária e essa cédula foi cravada na cruz. Essa dívida impagável foi paga, né? Foi paga, né? Então, hoje nós temos esse privilégio de podermos agora, em gesto de gratidão, oferecermos esse sacrifício ao Senhor, né? Nosso melhor, das nossas primícias, repartir com as pessoas tudo aquilo que Deus tem feito por nós e em nós. Certo. E para nós fecharmos aqui, o que era a oferta pelo pecado? E aí, Joás? A oferta pelo pecado, ela
ela tinha dois aspectos, né? Claro, a oferta pelo pecado, eu pequei, eu vou oferecer um sacrifício ao Senhor. Nessas né? eram obrigatórias, né? Aí era holocausto e tinha essa obrigação, né? Eu pequei, eu não posso passar sem o sacrifício. Uhum. Então, e ela tinha dois aspectos, né? Um é o sacrifício pelo pecado em si, o pecado que eu tenho consciência de que eu tive culpa dele, né? Uhum. Que o sacerdote chamava de ratá, né? É o pecado onde houve a intenção de pecar, né? Aí é uma oferta específica. E o pecado sem intenção, né? Você tem a culpa, mas não tem a intenção, Uhum. né? Que ele chamava de acham, né? Então, ele tem esses dois aspectos. Quando eu erro com a intenção de errar e quando eu erro sem a intenção de errar, né, os dois são erros. Uhum. Acontece, às vezes, da gente errar sem ter a intenção, né? É preciso se retratar também, porque, embora não houvesse a intenção, há a culpa, né? Aquilo gerou algum estrago. Então, existe a coisa da culpa, né? E preciso reparar essa culpa, e é preciso essa oferta aí de holocausto pelo pecado, né? Seja ele com intenção de pecar ou sem intenção de pecar. Involuntário. Para fecharmos aí, Edivaldo, agora com você, o grande dia da expiação. Eu vou falar um pouco só e gostaria, nós falávamos em off da questão do Yom Kippur, vou deixar para o Joás falar, mas eu queria só ressaltar o seguinte, que nós precisamos ter um coração perdoador. Nós precisamos, na nossa caminhada, e eu acho que o maior sacrifício é quando nós abrimos mão dos nossos direitos em prol do outro. Perdão é exatamente isso. Não é o ofendido que pede perdão, não é o ofensor que pede perdão, é o ofendido que perdoa, né? Ele perdoa a ofensa que foi ocorrida com ele. Se o Senhor aceita o sacrifício dos nossos pecados, da nossa culpa, na oração intercessória, Jesus vai, na oração modelo, ele vai nos ensinar que perdoa-nos como perdoamos aquilo que nos tem ofendido. Então nós precisamos ter esse princípio de liberar perdão, né? Então eu penso que é um grande sacrifício quando a pessoa ela tem um coração perdoador, ela se sacrifica, a pessoa me ofendeu e eu, como cristão, como uma pessoa, eu ofereço isso, essa culpa, eu perdoo, né? Então eu acho isso muito interessante a gente fazer isso. Caminhar, né? Caminhar. Certo? Fechou, Joás? Fechou. Obrigado mais uma vez, Deus abençoe vocês. Obrigado, Edivaldo, Joás. Você de casa também, a nossa gratidão por ter nos acompanhado. Que Deus te abençoe poderosamente. Aqui na nossa igreja tem Escola Bíblica Dominical, nesse próximo domingo, às 8 da manhã. Damos apenas uma pincelada aqui de maneira panorâmica o assunto e você deve vir para a Escola Bíblica Dominical. Se você mora distante aqui do nosso templo central ou acompanha a gente pela internet, não mora aqui na cidade, mora em qualquer lugar aí do mundo, procure perto da sua casa aí uma igreja evangélica, participe, porque com certeza vai ser bênção para a sua vida. Um abraço, fique na paz de Cristo e até o nosso próximo encontro. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.